gente, voltamos para o terceiro episódio desse podcast, que é um surto coletivo da Rede Mais, que inventaram essa loucura. Só que, assim, deu muito certo. Eu quero agradecer a Crícia e a equipe, porque entregou tudo, é ou não é? Vocês estão felizinhos, né? Sim. A Lana tá comendo, ela nem olha para mim, ela não tá nem aí para mim. Mas, assim, foi muito incrível. Minha mãe amou, e minha mãe amar é uma coisa que a gente tem que levar para o coração. Eu ouvia David gargalhar na garagem. E eu não vi inteiro, eu não vi na íntegra, porque eu tenho coisas mais importantes. Mentira, é porque eu tenho inseguranças. E aí eu falei, não vou ver inteiro, mas... Crícia, você é incrível. E Thay também, que já passou, fez o seu EP. Thay, muito obrigada por ter vindo, por ter falado com a gente, por ter dado furos, segredos que depois saberemos. E a Thay desafiou Fernanda Mérida. Vocês conhecem Fernanda Mérida? Pois é. Falei com Fernanda... Quer dizer, tentei um contato com Fernanda Mérida que simplesmente não aconteceu, assim. Tentei no Instagram, tentei Facebook, pedi para a Thay, que foi quem desafiou o WhatsApp dela, e eu não consegui resposta. Então, terceiro episódio, gente, eu venho aqui dizer que a convidada não veio. E isso tudo é uma mentira para dizer que a Globo está perdendo uma atriz. Fernanda Mérida aceitou e está aqui. Tudo bom? Tudo certo? Tudo ótimo. Você me achou uma boa atriz? Nossa, com certeza. Globo me perde? Mas, claro. Gente, sabe que eu fui fazer teste na Globo, né? Já. Olha aí. Não passei. Obviamente, tô aqui. Tô aqui. E quero agradecer. Gente, vocês sabem assim, ó. Fernanda, a Thay falou, meu Deus, Nana, eu desafiei a Fer e eu não sei se ela vai aceitar, porque eu não falei com ela, eu não sabia que tinha isso, ela vai me matar. Daí eu falei, calma, tá tudo certo. E você, a hora que eu falei com você demorou um pouco e já falou assim, meu Deus, desculpa a demora que eu estava fazendo 1000 coisas. Sim. E quando você já me chamou no Whats, você falou, bora. Bora. Aí eu falei para eles, gente, ela apenas falou, bora. Então, agradeço muito de você estar aqui. Então, seja bem-vinda a esse podcast, depois te conto. Obrigada, eu que agradeço. Né? Na hora que eu recebi o vídeo, eu encaminhei para a dona Thay, né? E falei, vou te matar. Sim, é esse sentimento, né? Porque claro. Não tinha saído nem a estreia ainda. Não, ninguém sabia de nada. Ninguém sabia. Meu Deus, como é que eu vou dizer sim para uma coisa que eu nem sei o que é? Que essa menina aí que tá falando. Mas a gente gosta de um desafio. Bom, é sobre. Então, assim, Fernanda Mérida. Essa moça que tem nome de princesa da Disney. É verdade. Eu acho muito ela princesa. Formada em pedagogia. Isso foi surpresa já, tá? Eu não sabia, lógico, não sabia. Passei em segundo lugar no vestibular, inclusive. Tô aqui já. Vale um corte. Olá, viu? Estudiosa, né? Gostei. Sim. Com quantos anos? Eu comecei a faculdade depois de ter 2 filhos, né? Eu tinha um filho de 4 e uma filha de 1. E eu passei no vestibular e estudava de manhã. Então, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e era mãe à noite. E depois dos filhos dormirem, eu estudava. E eu nunca peguei uma dependência. Tudo bom. Na faculdade. Só notas acima de 8. Entendi. Orgulho... Não, eu tenho que ter orgulho de mim, né, cara? Por favor. Óbvio. Agora entendo mais ainda porque que a Thay falou no corte, que todo mundo já deve ter visto. Quando ela desafiou você, ela falou, é uma mulher que tem uma história... que precisa ser contada. Então, Fernanda Mérida. Sim. Faz muito sentido. E, assim, nasceu em Curitiba. Sim, nasci em Curitiba. Passada, não sabia. E é digital influencer. Yes. Aceitou porque, assim, bem louca mesmo de bem aceitar. Uhum. Que você tá tomando? Tá tomando um calmante? Aqui? Não? Uma água só, uma né? Água, água. Ai, é isso. Light. Gente, e que coisa louca, né? Eu falei,
Esse podcast, como a gente decidiu que a atração ia desafiar a próxima atração, eu falei, isso vai ser ótimo, porque vai ter um momento que eu vou falar com uma pessoa que eu nunca falei na minha vida. Exatamente. Essa pessoa é você, Fernanda Mérida. Porque com a Crícia tinha uma história. Com a Thay tinha também, porque a gente estudou juntas, rolê, não sei o que lá. E Fernanda Mérida era... Fernanda Mérida que fez isso, passou por isso e que hoje faz isso, mas assim, nunca tínhamos conversado, não é? É verdade. Sim, então, um desafio para mim e para você. Esse é o momento de sair da zona de conforto. E é aí que eu fico mais curiosa ainda de saber quem é Fernanda Mérida, né? Claro. Eu gostei muito. Olha, eu tô gostando da ficha hoje. Vejam que a ficha não é do podcast. Deve ter sido o Gilson, que escondeu para me boicotar. Tudo bem, Gilson, eu vou jogar essa aqui. Bom. Fer... íntima, pronto. Como é que começou esse rolê, assim, primeira coisa, de influencer? Perguntei para a Crícia, ela falou, Daiana, era tudo mato, eu comecei... Você não, né? Foi depois, já tinha uma plantação ali. Já tinha, né? Mas eu sempre postava nas minhas redes sociais a minha rotina, né? Quanto mãe, né? Do trabalho, enfim... E foi acontecendo aquela coisa natural, autocuidado também da mulher. Eu sempre gostei muito de atividade física e tal, sempre incentivava minhas amigas. E aquilo foi fluindo. E foi tudo muito natural. Foi muito orgânico. Exatamente. Não foi assim uma decisão, agora eu vou para isso. Não, até porque na época que começou tudo isso, eu era diretora da escola, né? Então eu não tinha muito tempo para me dedicar às redes sociais. Tá, conta isso da diretora da escola. Então, eu era diretora do Colégio Fera, né? Que foi vendido agora para outro grupo, enfim, né? E eu fui fazer pedagogia porque eu trabalhava no colégio, na parte administrativa, financeira, mas eu queria entender mais daquele mundo. Então, eu pensei, eu vou estudar para isso, né? Por isso, eu resolvi fazer o vestibular. Não era o meu sonho de vida? Não, não era, né? Mas eu fui estudar para entender um pouco mais desse mundo. E eu me doava completamente para aquilo. Fazia tudo com muito amor, dedicação, né? Eu fiz a minha faculdade, eu me entreguei para aquilo. Então, eu realmente fazia acontecer ali dentro da escola. Mas, em contrapartida, eu compartilhava com as pessoas no Instagram isso. E era muito legal, porque assim... Você era diretora e já compartilhava os conteúdos. Exatamente, já fazia conteúdo. Mas assim, eu postava mais assim, dia a dia da escola, projetos da escola, o que a gente fazia ali, né? E aquilo foi virando assim... Eu trabalhava no meu, né, ali na direção escolar, tudo, e o Instagram com essas coisas rotineiras, filhos, academia e algo ou outro da escola. Até que veio a pandemia e acabou surgindo ali a primeira parceria e ressignificar de tudo que havia acontecendo na escola, em redes sociais, enfim, foi ali que foi o boom, né, da questão do meu Instagram e de ser digital influencer. Então foi surgindo uma parceria, outra parceria. E assim foi indo, né? Hoje eu só faço isso, por enquanto. Por enquanto. E é mãe, e é mulher, e não sei o que. Porque isso tem que ser falado, né? Mãe solo de 3 crianças. Exatamente. Em idades completamente diferentes. Que a maternidade ela é colocada assim, não faz mais que obrigação, né? Sim. Mas não, é muito job ali para uma mãe. É muito job, exatamente. E que tem que trabalhar, que tem seus horários e que também pode ser feliz, enfim, né? São várias coisas. Exatamente. E que é muito julgada também, né? É lógico. A maternidade, hoje, todo mundo acha que pode julgar. Enfim. Em Guarapuava, muito mais, né? Principalmente, né? Que, assim, eu acho que é o 3º episódio. Nos 3 episódios, a gente fala sobre o conservadorismo da nossa cidade, porém, que estamos mudando com histórias como a tua. Exatamente. Então, assim, a Thay falou assim... Tá, tem que ser ela, porque uma frase que me pegou também. Ela é um mulherão da porra. Não pode falar palavrão aqui, mas ela é um mulherão da porra. Mas
Por que, Fernanda Mérida, que você acha que ela disse isso sobre você? Então, eu me considero hoje esse mulherão, e isso não tem nada a ver com a questão física, né? A questão estética, não. Apesar de eu me considerar, assim, uma mulher vaidosa, sempre fui. Mas eu acredito que a Thay me definiu dessa forma pela questão da coragem mesmo, sabe? Porque o que eu passei nos 2 últimos anos, vamos dizer assim, na minha vida, é só isso mesmo. É a coragem que eu tive, né? E que me fez e que ainda está me fazendo, e eu acredito que isso é uma construção para a vida toda, né? A gente se fazer ser esse tipo de mulher, né? Mulherão da porra, enfim. Me considero porque, sim, eu fui muito corajosa. E desde que a minha história começou aqui em Guarapuava, eu fui muito corajosa desde sempre. E que foi quando? Foi em 2005. Né? Em 2005, eu cheguei para estudar aqui, porque o meu sonho de vida era fazer um vestibular de odontologia. Talvez da minha vida ou dos meus pais, enfim, mas tudo bem, sim, né? Sim. Aquela história. E engravidei. Com quantos anos? Com 17. Eu engravidei com 17 anos e fui mãe sozinha com 18 anos. Então, eu fui muito julgada. E, assim, há 17 anos atrás, você imagina, né? Uma adolescente grávida sozinha. Como assim? Em Guarapuava. Pouco se falava sobre isso, né? Sobre mãe solo, né? Mãe solteira. E se falava, sempre foi um tabu, né? E mais, né? De uma pessoa, né? Super conhecida, que já tinha um relacionamento e que eu não sabia que tinha. Então, muitas pessoas falaram, deu o golpe da barriga, porque naquela época existia isso. Mas, quem é próximo a mim, me conhece e sabe da minha história, que nessa época foi eu e minha mãe, sabe que não, porque eu fiquei sozinha, né? Então, assim, lá atrás já teve um abandono afetivo muito grande, que hoje, com o conhecimento que a gente tem, a gente entende, a gente tem essa leitura. Mas, anos atrás, não se falava sobre isso. Muito se falava assim... E outra, você, com aquela idade, ter esse entendimento... Jamais, né? Um turbilhão de emoções acontecendo, enfim. Enfrentei, né? Tive o meu filho. É uma benção na minha vida, o Nicolas, filho, te amo. Ele é um menino de ouro, assim. Mas eu enfrentei tudo isso sozinha, foi um aprendizado, né? Com ali o suporte da minha mãe, lógico, que foi aqui, primordial. Sim, a gente morava aqui, né? E desde então começou a minha história aqui em Guarapuava, e eu sabia que um dia eu ia poder contar essa história, porque ninguém sabe essa história. Eu não sei essa história. Por isso que a Thay falou assim, ela tem uma história incrível para contar, porque muitos olham e não entendem, né? Esse contexto todo, enfim. Mas então começou assim, e lá atrás eu parei de estudar e investir na minha carreira, obviamente, né? Porque eu tinha um filho, né? E a minha mãe sempre deixou muito claro para mim, o filho é teu. Eu vou te ensinar e vou te ajudar, mas eu não vou criar o teu filho. Você vai criar o teu filho. E eu fui mãe solo lá atrás já. E hoje eu estou aqui sendo mãe solo de novo. De novo. E aí, no meio disso, aconteceram outras 1000 coisas. 1000 coisas, né? Exatamente. Entendi. Exatamente. Hoje, e daqui a pouco a gente vai contar sobre isso, mas hoje você é influencer de cotidiano, assim, né? Fitness, nossa, inclusive fitness, né? Muito difícil, porque... Você sabe que eu treino desde os meus 16 anos, né? Nossa, mas como é que faz para ter vontade na academia, assim? Gente, a musculação, para mim, é algo, como eu digo, medicinal. É como se fosse um remédio. Quando eu não vou, aí é que eu tenho dor de cabeça, dor nas costas, dor não sei o quê. Quando eu não vou. Porque faz muitos anos que eu treino, entende? Então, é aquela coisa, terapia. Nossa, eu vou... Disciplina também, né? Porque, claro, tem dias que eu também não quero aparecer lá, entendeu? Mas vai mesmo assim, né? Eu vou, porque depois que eu vou, eu me sinto muito melhor, entendeu? Olha aqui, ó. Ninguém me cuida nessa produção.
Entendi, eu super isso. entendi. Mas assim, então, hipoteticamente, assim, sabe? Só um papinho. Se eu quisesse ter essa tua pele, esse teu corpo, eu teria que seguir uma rotina saudável como você ou dá pra... Ah, tem, né? Um pouquinho tem, Não, né? Tipo assim, tranquilo. alimentação. Alimentação Água. é uma coisa muito A difícil pele pra é muito mim. água, né? Apesar que eu tenho uma doutora maravilhosa que me cuida também. Enfim. Mas muito água, assim. Água. Água é uma coisa que eu não sei... Não... Cardio. A água, pra mim, tá o quê? No café, que tomo. Entendi. E a academia, assim, não me pega, mas deveria. Sim. Deveria, tenho vontade, tô um pouco flácida. Mas você sabe que assim, né? Por exemplo, eu faço Muay Thai também. Era aí que eu queria chegar, Fernanda Mérida. Porque, assim, Muay Thai tem uma coisa, tipo... Você dá um soco ali, outro aqui, né? Tipo, é uma coisa da energia que sai. Exatamente. Mas eu procurei o Muay Thai por defesa pessoal mesmo. Eu já dei Olha lá, você já tá começando aqui aí, né? depois eu vou te desafiar para uma luta. Tá. Na época, eu nunca imaginei, assim. Até porque eu sabia o que ia acontecer em torno dessa minha decisão. Mas eu procurei por defesa mesmo, sabe? Defesa minha, assim. Porque Entendi. depois Não dos era, últimos não episódios, eu falei, não, eu vou aprender alguma coisinha. Eu achei que também era porque você gosta dessa vida fitness e musculação e corrida e... Não, assim, eu gosto, mas eu queria aprender. Eu também gosto de aprender sempre coisas novas. Defesa pessoal e defesa também. pessoal, exatamente. Nesse caso foi. Ok. E por quê? Então, por medo? Medo, sim. Agora, eu posso dizer assim que eu não tenho medo, mas eu tive muito medo. E eu sou era, né? Graças a Deus não sou mais. Eu era sozinha, né? Tipo, na cidade, assim. Então, a minha família não é daqui, meu pai não mora aqui, minha mãe também não mora aqui, minha irmã mora em Portugal. Enfim, era eu e os meus filhos e próximos a mim, assim, amigos. Então, eu não sei se a gente já pode falar desse assunto. Não, eu acho que assim, ó, é importante falar que eu conheço a tua história um pouco do que falam, né? Porque sempre falam mil coisas. A gente passa muito isso com a Felchac, por exemplo. Sim. Eu conto para eles, e isso virou tipo um meme agora, graças a Deus. Mas desde que eu era muito pequena, existiam muitos comentários sobre a minha família. Porque são todos gays, drogados e dentro da casa deles tem uma fonte de chocolate para eles fazerem orgia. Bom se fosse, né, amado? Mas como assim? Então, assim, eu sei muito bem o quanto as pessoas falam muito e falam sem saber e criam suas histórias e julgam as pessoas. Mas e aí? Qual que é tua responsabilidade sobre isso, né? Exato. Então, assim, eu cresci com enfrentamentos. Sim. E aí a gente tem que fazer essa luta, assim, ai, que saco ter que falar, sabe? A minha versão, e sempre foram muitas coisas. E eu sempre soube de uma história, uma polêmica que aconteceu com você. Sim. Mas eu nunca tinha ouvido você falar sobre isso. Eu nunca ouvi você falar sobre isso. Então fale, então diga sobre isso. Então, só para a gente entender um pouquinho, né? Quando o Nicolas fez 3 anos, eu saí da casa dos meus pais por vontade própria mesmo, tá? Não por casamento, relacionamento, não. Eu sentia a necessidade de ter o meu canto com o meu filho. Fui morar sozinha, aluguei um apartamento, com a ajuda dos meus pais, eu comprei uma geladeira e um fogão e fui morar sozinha. E levei uma cama e o berço do meu filho e um guarda-roupa. E fui morar sozinha. Ali começou a acontecer o relacionamento com o pai do meu filho. Enfim, aí a gente começou a morar junto. E eu vivi 13 anos, né, com essa pessoa. E 13 anos de um relacionamento, nos 4 últimos anos, eu comecei a entender muitas coisas do que eu vivia. Porque eu fui investir em autoconhecimento. Fui para Curitiba, fiz vários treinamentos, PNL, inteligência emocional, enneagrama, e fui me conhecendo. No primeiro treinamento, teve uma questão muito forte que pegou para mim, que foi: quem é você?
E aquilo ficou martelando. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu fiz uma faculdade para cuidar de um sonho que não era meu. Eu trabalho em um sonho que não é meu. Eu já tinha 2 filhos, né? Eu tenho... Na verdade, eu tinha 3 já. 3 filhos. Quem sou eu? Aí Quem eu fui sou num eu processo, para além das expectativas dos outros, né? Quem sou eu? Né? O que eu fiz por mim? Porque até agora o que eu fiz foi me dedicar à escola, que era algo que eu sempre amei, aos filhos, casa e família, né? E algo que eu gostava muito, que era a musculação, que era o meu escape. Enfim, e aquilo ali começou a criar muitos questionamentos dentro de casa mesmo. E, assim, a gente sempre foi um casal que, né, brigava muito, isso existia sempre. E eu pensava assim, não é possível que isso é um relacionamento. Isso não é. Isso está errado. Isso aqui está... E, gente... Isso é casamento mesmo, né? Será que eu será que eu nunca vou provar de uma coisa leve, em paz e feliz? Eu tenho potencial para isso, eu quero isso, mas eu segurava muito por conta das crianças, muito. Sim. E quem é mãe aqui vai entender o que eu estou falando. E então, só que quando aconteceu o boom do divórcio na cidade, todo mundo ficou, meu Deus, como assim? Eles eram um casal perfeito. Nossa, 3 filhos, que louca. Família Margarina. Tipo assim, ela traiu ele. Ele faliu. Foram inúmeras histórias, mas ninguém sabe o que acontecia. Há 4, 5 anos atrás, o que eu passei dentro de um casamento, de ser violentada. E, assim, a violência doméstica, hoje, dentro da Lei Maria da Penha, são 5 formas, né? 5 tipos. Das 5, eu sofri todas. Tá? Hoje eu consigo falar abertamente sobre isso, mas, assim, eu fiquei muito traumatizada, né? Claro, e falar sobre isso hoje, para mim, é algo assim que eu posso ajudar outras mulheres. Porque depois de tudo que aconteceu, e que eu abordei isso no meu Instagram, por exemplo, eu recebi inúmeros relatos de mulheres que são casadas e que passam isso e que não conseguem se libertar disso. Por uma dependência, por medo da exposição. A maior de todas, acredito que seja a dependência financeira, sabe? Como é teu caso, estava sozinha aqui, a dependência é financeira, é emocional. Exatamente. Quem que é minha rede de apoio? Será que ela vai ter coragem disso mesmo? Mas eu cheguei num limite tão grande que eu não tive recaídas do momento que... E assim, ambos decidiram na época. Não foi eu. Ela quis terminar. Foi os 2. Mas, depois que realmente entendeu que não, ela vai mesmo fazer, aí começou a loucura na minha vida, sabe? Porque, então, assim, o que aconteceu? O episódio que acho que todo mundo soube. Eu estava num bar aqui em Guarapuava, já estava divorciada, meus filhos cuidados. Porque existe isso, com quem estão os filhos para ela estar lá naquele lugar, né? Uma mãe pode se divertir? Não. Imagina, não pode. E, né, aconteceu que eu fui agredida dentro desse bar. Ele foi até lá. Isso, ele sabia, né, que eu estava lá no local, ele foi até lá e, assim, tem testemunhas, todo mundo viu o que aconteceu. Não bastando, né, a violência física, partiu para a violência patrimonial no mesmo dia, que ele se retirou e quebrou meu carro inteiro que estava na rua. Quando eu entrei no meu carro, que eu fui me situar ali de tudo que estava acontecendo, eu falei, o que está acontecendo aqui? E eu sou uma pessoa que eu não sou de sair beber, por exemplo. Nossa, sabe? Estava lá me divertindo com as minhas amigas. E foi isso que aconteceu. Por quê? Porque o homem entende, né, esse tipo de homem entende que a mulher é posse. E mesmo você tomando uma decisão, ele não aceita. E faz de tudo para que... Engraçado, né? Que eles não entendem que fazendo esse tipo de coisa, eles vão fazer o quê com a mulher? Eles vão afastar ainda mais. Eles não vão reconquistar. Mas não sei se ligam para isso. Sabe? Não sei se ligam para amor, sabe? Esse que, esse na comportamento. Verdade, nem é amor, né? Exatamente. Então, ele não vai ligar se você gosta ou não gosta. Exato. Ele tem você ali. Exatamente. Isso é histórico, é estrutural, é sexista. Sim. E aí a gente tem... As nossas avós sofreram isso. Exatamente. E não falaram com as suas filhas. Sim. Que não falaram conosco. Sim. E é por isso que a gente vê tantas histórias como a tua,
e você ter dificuldade de reconhecer que aquilo ali estava errado. Exatamente, eu demorei anos para entender isso. Mas eu tô quebrando um padrão, exatamente isso que você falou, de gerações atrás. Isso. Né? E desde que eu tomei essa decisão, para mim nada importava, porque o que pegava muito? Os bens materiais, né? Que na verdade não eram nada. Então, assim, a gente tinha na época ali, né, tínhamos uma casa que eu entendo, né, que não era minha nem dele, eram dos filhos, mas que não houve acordo. Então, assim, eu saí da casa com os 3 filhos, eu perdi o carro, eu deixei absolutamente tudo para trás, porque eu queria me ver livre daquele inferno que eu vivia todos os dias, entendeu? Só que aí começou daí uma outra batalha na minha vida, que foi a batalha no judiciário. Porque quando aconteceu isso, eu já tinha uma advogada, claro, né? E ela atendia nós 2. E ela falou assim, não, Fer, quando eu comentei do divórcio, é algo bem simples. É um divórcio consensual, né? Ambos estão de acordo e vai ser tranquilo. Só que nunca foi. Tanto que ela teve que tomar parte de que lado ela ia ficar, né? Porque ela, então, advogava até para a escola. Maravilhosa ela, inclusive. E aí começou. Quando aconteceu isso, ela falou assim, ela não estava na cidade, eu mandei mensagem, eu ia expor na minha rede social as fotos do carro, eu ia expor tudo. E eu comecei a conversar de madrugada, eram umas 4 horas da manhã, com a minha irmã, que mora em Portugal, ela também é advogada, e eu comecei a conversar com ela e acabei não expondo, e foi muito bom na época, porque ninguém estava entendendo ainda o que estava acontecendo. Isso fazia o quê? 1 mês e meio de divórcio. E aí a gente teve que fazer um boletim, porque eu fiquei com muito medo. Aquela noite eu fiquei com muito medo, porque quando eu entrei no meu carro, eu me cortei, porque tinha muito caco de vidro. Muito. De todos os lugares assim que você possa imaginar. E era caco e pó de caco, sabe? Então, assim, um farelo. E eu me cortei e tal, eu fui para minha casa, eu tranquei tudo, e nessa hora as minhas amigas foram muito importantes para mim, porque elas foram até lá em casa no outro dia. A gente trocou fechadura, a gente trocou controle de portão, porque eu fiquei realmente com medo do que podia acontecer comigo. Eu pensei assim, eu vou morrer, né? E eu não quero morrer, eu tenho 3 filhos para criar. E aí a gente fez um boletim de ocorrência, eu pedi uma medida protetiva. Aí eu entrei nesse mundo. Então, eu não sabia como era, como funcionava, enfim, como que ia acontecer tudo isso por conta das crianças. Tinha a casa que tinha um acesso muito grande ainda. E mesmo com a medida protetiva, que eu consegui de imediato, porque a lei funciona muito, só que assim, quando você vai na delegacia da mulher, você passa por coisas que você jamais imaginava passar. Você é questionada de absolutamente tudo. E eu fui com 2 advogados. E a mulher que sofre violência, ela sempre chora nesse questionário. E eu chorei muito nesse dia. Porque eu me sentia humilhada. Eu me sentia invadida. E outra, sabe? Você tem que falar daquilo que já te deixou tão frágil, te machucou tanto. E tem uma coisa, será que estão duvidando da minha palavra para eu ter que falar tudo isso? Eu tenho que contar o que aconteceu em mim, sabe? Assim, e mais do que aconteceu o fato, eles te perguntam coisas da tua vida inteira de casamento, entendeu? Então, você relembra muita coisa, porque eu passei por muita coisa, violência física, que eu não contava nem para minha mãe, porque eu tinha vergonha. Eu tinha muita vergonha, né? A mulher fica com uma culpa. E eu me questionava muitas vezes, assim, por exemplo, será que eu que estou errada? Será que eu estou errada de usar essa roupa ou de usar esse cabelo? Por que isso? Né? Eu sou uma mulher fiel, sempre trabalhei, sempre dei o meu duro, sabe? Assim, por que comigo? Eu não entendi, assim. Eu me questionei muito. E chegou uma hora que acabou o amor, entendeu? Acabou o amor. Então, eu falava assim, eu não posso ficar nisso. Eu preciso sair disso independente de qualquer coisa. Independente de filho, de bens, enfim.
E aí chegou nesse momento que você temia também pela tua vida, né? Porque a gente vê tantos casos hoje exatamente. que a mulher não tem essa coragem que você teve. E também as tuas amigas ali te falando, olha, tá errado. Sim. E acaba numa tragédia. E é lógico, a gente tem hoje números absurdos de feminicídio. Exatamente. Mulheres que precisam ainda ver mulheres como você fazendo isso para terem coragem de sair das suas casas e falar, tá errado, porque era para isso aqui ser amor, e amor é cuidado, né? A cumplicidade não é esse tipo de jogo. É paz, você tem que ter paz com aquilo, né? Se você não tem, já era. E assim, mesmo com medida protetiva, ainda existem mortes, né? Porque, gente, é muito burocrático. Eu, uma pessoa instruída, né? Eu praticamente desisti de ter a medida protetiva. Depois de ter a medida protetiva, eu sofria tanta violência psicológica que eu cheguei a querer desistir da medida. Mas por conta da violência psicológica que eu sofria. E a minha violência psicológica não é essas... é de boa. Se você pegar o meu histórico do WhatsApp, eu sofri uma violência psicológica por mais de 1 ano sendo xingada todos os dias. Mas é xingada. De assim... de eu ir em uma festa e me vestir de tal forma e ser... E, assim, eu já estava divorciada, você entendeu? Então, assim, eu sofri tanta violência psicológica que ninguém imagina. Só a minha advogada sabe, porque isso está tudo em processo hoje, né? Enfim... ninguém imagina mesmo. Não, e que as mulheres normalizam muitas coisas disso, né? E sem culpa mesmo, né? Porque vem de um costume isso. De achar normal. Da agressão ser normalizada, não é? Romantizada, né? Exatamente. O ciúme, não. O ciúme é porque eu tô cuidando. Não é. Não é. Não é, e é doentio. Passa, né, do ponto. Sim. Então, eu tive a medida, né? Protetiva eu tenho até hoje. Então, agora está fazendo 1 ano e 6 meses já de medida protetiva. E... eu sempre falo, assim, é um tema que até eu abordei esse final de semana no meu Instagram, porque eu recebo mensagem de mulheres. Fer, como faz? O que você fez? Então, eu falo um pouco sobre isso. Gostaria de falar até mais agora, inclusive, graças a Deus, estou tendo essa oportunidade de falar, porque é um direito nosso. Só que as mulheres desistem. Por exatamente isso, por medo, né? Medo de se expor. Medo que a medida não funcione. Medo que não funciona. Né? No meu caso, só que aí que tá. A medida protetiva, ela é 100% eficaz desde que a parte cumpra com a medida. Então, assim, no meu caso, não houve, né, esse cumprimento. E aí, eu vivia esse inferno diariamente ali. Eu fiquei esse 1 ano sozinha, né, depois do meu divórcio. Por quê? Porque eu queria me conhecer mais. Então, eu me permiti sair sozinha, eu me permiti viajar sozinha e sair sozinha nesses lugares fora daqui. Porque, assim, a gente tem que se bastar, né? Eu sou feliz comigo mesma, eu quero me conhecer mais, para daí eu dar a oportunidade de conhecer alguém. E mais, eu estava muito machucada. Assim, muito machucada de muitas coisas. E eu não queria transferir isso para outro relacionamento, entendeu? Então, para além dessa história toda, você tinha que saber do que a Fernanda gostava, né? Exatamente. É aquela coisa, quem é a Fernanda depois disso? O que ela tira com isso? Apesar dos traumas, apesar de tudo. Sim, quem existia sou eu, alguém né? ali, né? E no meio disso tudo, as crianças, né, comigo, 100% comigo. Então, assim... Mas de onde veio essa força aí? Eu preciso me descobrir, eu preciso ter essa coragem e eu vou até o fim, não vou desistir agora. Mesmo que você tenha pensado em desistir. Teve um dia que eu pensei em desistir, que a minha advogada falou, onde você está? Eu falei, eu estou dentro do carro, na frente da casa... do fulano chorando. Daí ela falou assim, você vai agora, lá no Armazém do Malte, e eu vou te pagar um chopp. E eu fui lá. E ela me desceu a lenha. Falou, você tá louca. Só que a gente pensa em desistir por quê? Porque a pessoa faz tão mal para você e para os próximos a você, né, nesse dia em questão, eu já estava me envolvendo com uma nova pessoa, que você fala assim, chega... Eu não quero que essa outra pessoa sofra o que eu estou sofrendo. Por você mim, entendeu? Né? Exatamente. É minha culpa também isso. Exatamente. Né? Então, assim, a violência é uma coisa muito séria, porque
eles conseguem manipular de uma forma que você se sente culpada. Muitas vezes, sim, eu me senti culpada, mesmo não tendo essa culpa. E a minha força, eu vou te falar, a minha força veio pelos meus filhos e de Deus, assim. Porque hoje, inclusive, eu compartilhei um pouco dessa história com uma amiga, seguidora, que está passando por algo parecido. Eu falei assim, ela falou, você tem vontade de chorar? Eu falei assim, se serve de consolo, teve uma noite que eu deitei no chão da minha casa, que eu construí, que eu escolhi tudo dentro daquela casa, que era o meu sonho e o sonho dos meus filhos, e eu passei a noite inteira ali deitada, chorando. De lágrimas, de molhar o chão. Então, é aquela coisa, é um dia após o outro, e é realmente isso, é um dia após o outro. Processo. Né? E mais, assim, eu era uma pessoa pública, né? Então, eu nunca expus a real no Instagram. Eu sempre deixei as pessoas falarem. E quem quisesse saber a história, vinha até mim. Entendeu? Por conta que os meus filhos têm muitos amigos, são adolescentes, me seguem. Todo mundo me conhece. Todos os amigos conhecem. Então, assim, eu respeitava muito. Eu respeitava muito por conta do outro lado, sabe? Porque eu sempre, apesar de tudo, hoje estar num cenário completamente diferente, eu sempre insisti para que essa relação de, né, filhos com a parte paterna continuasse. Sempre insisti. Por isso que a medida protetiva é muito complicada nessa questão, porque você tem que manter um contato por conta dos filhos. Mas, enquanto era só comigo, cara, vinha chicotada ali, eu aguentava, entendeu? Eu aguentava. Era xingamento, eu aguentava, era não sei o que, eu aguentava. Mas, quando envolveu uma outra parte, que foi uma pessoa que eu comecei a me relacionar, aí eu falei assim, não, agora chega. Agora eu não vou mais, né, aguentar esse tipo de coisa, porque não é só comigo. É uma pessoa que está me fazendo muito bem, que gosta de mim e que eu gosto. Você começou a ver que era leve. O que é um relacionamento de verdade? Exatamente, né? E assim, eu fiz uma lista no meu notas ali. Eu falei assim, que tipo de homem eu quero? Eu fiz. Ah lá a lista da Crícia, que também fez lista. Eu fiz um checklist, entendeu? Eu falei assim, eu vou fazer um checklist porque eu não vou aceitar qualquer coisa. Para a pessoa entrar na minha vida, ela vai ter que ser muito foda. Não vai ser qualquer um. Então, primeiro assim, você se amou primeiro. Exato. Muito. E depois você pensou, tá, agora eu posso ser amada e mereço um amor do caralho. Agora eu estou pronta para viver algo novo. Que foi essa frase, assim, né? E, cara, ele foi muito macho, assim, porque quando a gente expôs, assim, né, pouca coisa, a primeira coisa que eu fiz foi contar para os meus filhos. Primeira coisa, eu coloquei os dois mais velhos no sofá da sala e falei, sentem aqui que a mamãe tem uma coisa para contar. Nossa, contei esse cuidado eles, também, né, que tem contei, que ter. Foi a primeira coisa que eu fiz. E aí, porque eu sabia, como eu sou uma pessoa exposta e pública, eu sabia que essa hora ia chegar, né? Da gente contar e tal. E quando ele soube, né, o meu ex-marido, ele foi até o local de trabalho, né, do meu atual namorado, para ameaçar. Só que foi uma cena de horror tão grande, porque assim, eu estava fazendo uma tatuagem nesse dia, nessa hora. E ele começou a me ligar, assim, me ligar, e eu não atendia, porque eu não atendia ele, né? E aí o João, que é o meu namorado, também começou a me ligar. Ali já me gelou, assim, sabe? Sim. Eu falei assim, nossa. Só que antes disso, o que aconteceu? Houve mensagens de WhatsApp, óbvio, né? Falando assim, quem vai contar para os filhos? Você ou eu? Os meus filhos já sabiam. E, enfim, ocorreu uma perseguição aí na cidade, ele bateu no carro do João, enfim. Tipo assim, foi um caos. E aí eu falei assim, não, chega, né? Agora chega, eu não vou permitir isso. Passou de todos os limites. Passou de todos. E assim, cara, 1 ano de divórcio, entendeu? Mais que 1 ano. Qual é a lógica, entende? Não. Qual é o direito? Nenhum. Então, eu falei, agora chega. Então, eu usei a minha medida protetiva. Mas aí eu não entendia como funcionava. Então, assim, não é simplesmente, você aciona, beleza. Não, você tem que ir na delegacia da mulher. Você tem que prestar queixa. Você tem que fazer um boletim.
Aí coloca todas as provas, aí, enfim, é uma burocracia, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, a gente não pode, e eu sempre falo, a primeira coisa que eu falo quando me procuram em relação a isso, eu falo assim, não desista. Porque dá vontade? Dá. Mas não dá para desistir. E aí que foi a primeira vez que eu expus a minha história, mas assim, bem entre linhas no Instagram. Que foi quando, assim, atingiu o ápice do ápice de visualizações nos meus stories, tipo, quase 9.000 visualizações. E aí, depois desse dia, no dia seguinte, eu nunca vou esquecer, dia 4 de agosto, eu recebi muitos relatos de pessoas que foram assediadas e tudo dentro do local de trabalho. Pessoas que eu conheço, inclusive, que trabalharam ali comigo. E aquele dia foi como colocar uma pedra, assim, tipo, em toda a minha história, assim. Porque eu falei assim, eu vivi todos esses anos uma grande mentira. E eu falei assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor me livrou, sabe? Eu tô livre, me libertei. Me libertei. Você falar sobre isso te deu ainda mais segurança do que você estava fazendo. Eu tive mais certezas, entendeu? Mesmo depois de um ano, né? E outra, inspirou mais pessoas, encorajou mais mulheres. Com certeza. Aqui de Guarapuava, muita gente veio falar com você, assim, para falar, ó, eu tô vivendo a mesma coisa. Bastante gente. Mas, ao mesmo tempo, eu perdi trabalhos também. Isso que eu ia perguntar, teve hate? Teve gente te julgando diretamente, assim? Sabe por quê? Teve muito, porque, assim, onde já se viu uma mulher divorciada? Aqui a gente tem muito isso ainda. Então, eu perdi. É um absurdo. É um absurdo. É melhor você viver em casa, né, sofrendo violências e tal, do que ser uma mulher divorciada. Exato. Que pecado, né? Que é. Imagina, e ser feliz depois disso ainda. Sim, nossa, imagina. Aparecer sorrindo. Não pode. É um absurdo. E aí a gente precisa dessas histórias. Sim. E aí a gente compreende. Veja, eu não sabia de nada que você está me contando. E que bom ser essa surpresa positiva de coragem e inspiração, porque a gente dá tanto textão, né? Mas aí quando a gente vê uma mulher que mesmo passando tantas etapas, ciclos, e ainda falando, não, eu vou fazer uma tatuagem sobre força e coragem. Eu quero ser essa leoa. Sim. Eu vou até o fim. Sim. Eu quero ter o direito de ser uma mulher e poder ser feliz. Exatamente. E poder falar sobre os meus filhos, o meu amor e o meu corpo. Claro. E a violência, que tá errada, né? Sim. Falar sobre isso é inspirador, não tem como. Sim. Mas deve ter sido muito difícil. Sim, foi muito difícil, com certeza. Quem estava comigo nessa viu. Sim, foram dias e dias e dias e dias, assim, chorando muito. Eu chorei muito. A Mônica, que faz meus filhos, falava assim, eu ia fazer a manutenção, ela falava, para de chorar. Tá acabando. Daí você falava, é a cola que tá me... Não sou mais eu. Eu também choro, eu sou chorona. Sim, e ao mesmo tempo... E tá tudo bem ser sensível, né? Entendeu? É Exatamente. isso. A gente tem que deixar aí, vai. Tá tudo bem. E ao mesmo tempo eu tinha que ser uma mulher muito forte para continuar trabalhando, porque eu tinha que trabalhar, entendeu? E trabalhando como influencer. Como influencer, com a cara lá no Instagram. Tinha dias que eu não queria, tipo, tinha dias que meu olho estava inchado. Chorou a noite inteira, no outro dia tinha uma publi para fazer. Exatamente, um provador, falar de moda, entendeu? Isso é muito... Veja como é forte isso. Sim. Você ter que colocar ali uma força que você não tem e ninguém sabe. Exatamente. E talvez ninguém entenda na hora, só depois. Porque, assim, quem tá ali te assistindo te vê assim como eu tô aqui, entendeu? Um look bem bonito, por sinal. Eu vou falar dele várias vezes. Quero essa roupa para mim depois. Se você quiser fazer uma doação, só diminuir. 92ST. Olha! Eu vou pedir patrocínio para ele. Pode pedir. Amei. Então, é aquela coisa, você tem que estar ali, né? E, ao mesmo tempo, eu tinha que estar forte pelos meus filhos também, né? Com certeza. Porque, assim, e uma coisa muito engraçada, desde sempre, assim, da decisão, se perguntar para eles, né? Para os mais velhos, por exemplo, eles falam, não, mãe, não volte. Eu escutei muitas vezes.
Então, eles também Nossa, sofriam. Isso é muito incrível, né? Porque Sim. se você tivesse ainda essa coisa dos filhos, mas por que você... Isso ia ser muito difícil para você, né? Sim. Claro que com a menor teve situações, sim, mas eu sempre fui muito decidida. E eu sempre fui muito decidida de tudo, assim. E vou perguntar que signo que você é mesmo? Eu sou virginiana. Ai, amo! Muito decidida, com certeza. Sim. Faz os horários, tudo. Vou fazer isso. É assim? Eu já fui mais. Fui Entendi. mais. Mas depois dos treinamentos ali de autoconhecimento e tal, eu melhorei bastante. Tipo, não precisa ser tanto assim. Não precisa dá passar pra em segundo relaxar, lugar no vestibular. Calma. Calma, entendeu? Dá uma segurada, viva mais. Exatamente. Entendi. E foi bem importante esse 1 ano, assim, sozinha, pra eu relaxar mais nessas questões. Pra se conhecer, assim, eu vou no cinema sozinha. Será que eu vou ser julgada? Cara, e você sabe que, assim, as mulheres têm vergonha de fazer isso, sabia? Eu fiquei com vergonha esses dias. Falei, será que eu vou fazer um vídeo meu, Liberdade ou Solidão? E me marcar? E aí a minha psicóloga falou, Daiana, faça as coisas sozinha. Porque você sempre ficou num relacionamento, sempre esteve em algum relacionamento. E o que você é sozinha? Eu falei, é para descobrir então, entendi. E agora? Mas essas horas... Tipo, será que dá tempo? Claro. É óbvio que dá tempo. Sempre há tempo, né? De viver, né? Sempre há e de tempo. recomeçar. E eu fiz uma viagem um final de semana para Curitiba e fui num bar lá. E eu recebi, sério, sem mentira, 12 cervejas. E eu tava sozinha. Já sobre. Exato. Mas assim, era uma liberdade tão grande que eu tava ali, eu me bastava e eu não queria nada. Entendeu? Tomou as 12 cervejas, não quis Sim, nem saber de quem era. Exatamente. Ficou bem louco e falou, agora eu vou embora, muito obrigada, pessoal. Tchau, obrigada, entende? Bom coração e deles, assim, né? Existe uma mulher atrás de uma mãe, você entendeu? E eu tive que descobrir isso. E descobri sozinha. Daí até me perguntam, você fez terapia? Não fiz terapia. A terapia fui eu mesma. Menina, mas a senhora também não. Eu não fiz terapia. E não tem vontade de fazer? Eu acho que eu não sei se eu tenho. Talvez agora não. Eu não sei. precisava. Eu queria que você falasse sim, faça também. Dei uma parada, já falei, mas preciso. Por causa dessas coisas, assim. Não, é sempre importante. A coragem de ser independente, Sim. de se reconhecer e falar... Foda-se corpo, blá, 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 essas inseguranças. Tipo, eu falei que eu não vi meu podcast inteiro com a Crícia. Eu não vi inteiro. Quando eu cheguei nas minhas amigas esse final de semana, elas estavam vendo, assim, tomando um vinho, vendo. Eu falei, não quero me ouvir, chega. Eu não deixo o Gui colocar, porque é uma coisa assim, é lógico que a gente é muito criterioso também, né, nesse campo, mas também é sobre inseguranças. E tem gente que fala assim, nossa, mas ela não é insegura. Somos, né? Temos construções sociais aí que fazem a gente estar nesse lugar de insegurança. Aprendemos, talvez errado, a fazer algumas coisas e normalizar. Eu tive muitos relacionamentos e alguns deles eu fui tóxica no relacionamento. E hoje eu reconheço isso. Sim. Hoje eu falo, por que é que eu fazia isso? E aí eu reconheço os meus traumas lá, né? Numa construção de personalidade da minha infância. E hoje eu falo, nossa, calma, eu estou olhando para tudo isso aqui e eu preciso reconstruir uma nova Daiana. Ou juntar todas essas Daianas que eu sou para ser essa mulher de novo, né? Sim. E essa foi você, e essa é você, e amando... Sim. Bem bonita. Eu falei assim, gente, que aquela menina não tinha visto que era você? Tava vindo assim, tipo, já veio com a luz lá no shopping. Tava com o Daniel, um amigo meu. E você tava com o teu namorado e um amigo dele, não sei. Será que não é meu filho? Um bem alto? Bem alto, bem alto. Esse dia tem história. Sério? Daí eu falei, ai, nossa, que menina bonita, né? Daí o meu amigo falou, Fernanda Mérida. Eu falei, bicha, olha essa calça que linda, amei. Daí eu vi, falei, nossa, ela tem uma luz, né? Ela tem uma presença, que massa. É sobre. E assim, eu
daí eu me permiti, né, viver um novo relacionamento, apesar de que no começo eu pensei, meu Deus, acho que não. E por quê? Quantos anos ele tem? Na época, ele tinha 22. Isso é muito bom. Agora ele tem 23, mas, assim... 23, você 35. Sim. Falaram sobre isso? Falaram. Nossa, porque eu tô numa situação aí, ó. Falaram muito. Que eu tô me envolvendo aí com uma certa pessoa que é muito mais nova. Sim. Novo. Que eu Sim. não vou me revelar aqui. E eu, tipo, problematizei. E estou problematizando até agora. A minha mãe nem sabe. Oi, mãe? Então, grande diferença, tá? Tem isso. Eles não estão aguentando, porque eles sabem quem é. Ah, entendi. Mas tem isso, né? A gente fica, Teve. nossa, mas é muito díspare aqui. Teve. Quantos anos eu muito. tenho, Fernanda? Eu tô fazendo, pro meu TCC. Quantos anos você acha que eu tenho? Ai, meu Deus, não. Cuidado. É uma pergunta muito delicada. É porque, assim, ó, as pessoas nunca acertam minha idade. Ah. Minha amiga Sabrina falou, Daiana, meu primo falou que você tinha tantos anos. E qual que é a minha idade? É um novo quadro agora, depois conto. Qual é a minha idade, Fernanda Merda? Eu acho que você tem... Ai, 34. Não? Sim! 34? Você foi a primeira. Não vale. Corta, ela acertou. Viu? Eu sou muito boa Nossa, em acertar a você é idade. boa. Sim. Cara, então, eu vou até ficar quieta. Eu ia falar assim, nossa, não vou revelar. Não você vou revelar. errou. Você nem errou. Você é boa mesmo. Sou. Virginiana. Virginiana, viu? Ok, vou pegar esse aí. Entendi. Tá, e teve preconceito aí. Muito. Meu mesmo, sabia? Lógico, eu tô falando. Porque assim, ó, eu sentei lá na mesa do bar um dia, do bar dele, né? Nem viveu. Acabou de nascer. Tipo Você quer assim, ir? eu vi no Facebook. Só que tem um detalhe a mais. Ele já tinha estudado no colégio. E eu já tinha sido diretora dele, entendeu? Ai, tem toda uma Sério. história. Uhum. Então, assim, já conhecia. E aí, a procura foi pra divulgar a loja na época, sabe? Era trabalho. Ele que falou? Sim, Era pra ele me divulgar procurou. Aham. Sim. Tipo o Lucas lá com a Crícia que falou, viu, ó, tô aqui, tá? Qualquer coisa. Sem Mas é que sem a assim, menor na época que intenção. tudo estava acontecendo, eu fiz um Melhores Amigos, assim, e coloquei algumas pessoas que eu achava interessante que soubessem mais da história. Eu não tava. Achei Tá. complicado. E ele foi um desses. E ali Aham. começou uma conversa, entendeu? Tinha duas pessoas, a mãe dela e ele. Não. Enfim, e eu tinha esse checklist. Entendeu? Pra ir lá. Não, entra aqui E a tal. idade não... Aí bateu esse negócio da idade. E aí um dia eu sentei lá no bar e tal, tava um frio, e eu tinha ido no Facebook, na minha cabeça era outra idade. Mas tá, quantos anos você tem? 22, eu falei. Eu saí de lá, eu tava com a minha amiga. Eu saí de lá e falei assim, eu não vou mais conversar com esse piá. Ficou borocochosinha. Foi assim. Eu fiquei também. Assim. Eu sei. Só que assim, cara, Ah, a daí idade, depois vão falando, cala a boca, o que você tá pensando nisso? Por que não? por né? que não? Entendeu? E a coisa foi fluindo. Tudo foi bom? Olha, ela acontecendo. ficou até passada ali. Aham. Ela ficou Foi impactada. fluindo, foi acontecendo e tal. E assim, E aí, eu queria essas alguém... pessoas mostram mais maturidade que uma pessoa da nossa idade. Nossa, muito mais. Bum! Elas dão tipo um tapa na nossa cara, Tipo né? assim, cara, muito mais. Pra me ensinar muita coisa também, entendeu? E eu queria uma pessoa que fizesse questão de mim. Entende? Que tipo assim, eu tô com você e... Nivelou, né? Nivelou, dá licença. É aqui, ó, que você tem que chegar, gato. Assim, eu tô Senão com não você e não abro mão disso, independente de tudo que há por vir, porque veio. Porque olha pra mim. Olha isso aqui, tudo. É. Quanto de altura você tem? 1,70. Tudo bom? Então, sabe, me respeita minha história. Respeito. Então, minha história. acerta agora, se quiser. E deu e tá dando, né? Muito certo, assim. Ele é incrível, assim. Ele veio e apesar de tudo isso, eu ainda não me sentia digna daquilo, sabe?
a gente começou um relacionamento ali. E tal, e batia e voltava, falava, cara, eu não mereço isso. Nossa, eu não mereço isso, sabe? Mas não merece o quê? Tipo, eu acho romantismo, que isso, a atenção? Isso. Eu falava assim, não mereço. Por que eu tenho que ter alguém que tá me cuidando? Por que eu tenho que ter alguém que, tipo, vai resolver um BO do meu carro? Por quê? Não, eu vou fazer isso sozinha. E aí vem um ponto que o autoconhecimento também pode te cegar. Por quê? Porque a gente acha que pode fazer tudo sozinha. Entendeu? E aí isso pode atrapalhar um pouco. É uma armadura que a gente cria, né? Assim, Deus me livre me conhecer demais, tá? Essa coisa do autoconhecimento, assim, medo, eu não tenho coragem. Entendi. Mas acho que eu tenho essa coisa de, não, eu resolvo. Não quero, não venha. Sim. Me deixe. E daí entra a questão também do feminino e masculino, que é um tema muito complexo. Sim. E tudo. Uhum. E aí veio o acampamento na minha vida, né? Eu vi, campista. Mas ele já tinha feito? Ele já. Entendi. Em 2018. E é o que? Enfim, Sorriso de Maria? Não, já era o Nossa Senhora de Belém. O que ele fez foi o quarto. Ele fez com 18 anos, né? Assim que pôde, ele fez. Menino, católico, assim, praticante. Só que aí, é a hora que ele viu, não, o negócio tá tenso. Ela tem que ir, entendeu? Tanto que foi, assim, tudo ele, né? Eu só falei assim, não, eu vou. Eu vi que um dia antes você deu uma... não vou. Provações. Provações. A gente chegou a terminar... Eu cheguei a terminar com ele, pelo WhatsApp, inclusive. Porque eu falei, não. E tipo assim, nossa, e daí assim, ter um relacionamento depois de um outro relacionamento, sozinha é uma coisa, mas assim, você tem filhos, entendeu? Uhum. E aí, tipo, eu achava empecilho em tudo, sabe? Claro. E eu me sentia assim, não, falta alguma coisa. Até que eu fui para o acampamento. Foi assim, ele fala, se você perguntar para ele, e aí, voltou outra mulher, sim ou não? Outra mulher. Tipo assim, eu voltei outra mulher de lá. E lá eu tive muitas respostas, assim, de Deus que eu buscava e não tinha escutado isso, sabe? Principalmente em relação assim, não, você pode ser amada, você pode ser cuidada. E mais do que isso, você é filha de um Deus que está aqui por você. E o acampamento, para mim, foi assim... Foi um divisor de águas realmente na minha vida. Eu saí de lá outra pessoa. E o acampamento, ele acontece aqui fora. Porque não é lá, quando você está lá dentro, é tudo maravilhoso. Você não quer ir embora de lá. Mas quando você sai, aí que você vem com os desafios. Você volta para a realidade, né? Você volta para as pessoas que não fizeram acampamento, por exemplo. Uhum. E começa ali o teu acampamento, entendeu? Sim. Só que pro meu relacionamento foi assim... É isso, eu tive muitas respostas. Eu fui buscando essas respostas. Eu tive muitas lá dentro que eu busquei e que Deus falou, não, é isso mesmo. Pode ficar, descanse. Tipo assim, você merece, entendeu? Uhum. Você Para pediu de problematizar tanto, só seja feliz. Você pediu tanto essa pessoa, ela tá aí. E eu digo mais, assim, eu sozinha, né? Minha mãe fora, pai fora, enfim... Eu não ganhei só um namorado, eu ganhei uma família junto, entendeu? Então, essas respostas que hoje eu tenho são muito claras para mim. Então, hoje eu assim, tenho uma outra visão, me permito muito mais e deixei lá muita coisa também, né? Muitas feridas que ainda estavam abertas dentro de mim, muitos traumas. Uhum. Né? Rancor. Sabe? Deixei tudo lá, deixei para trás. E o perdão, quando você... Tem algo muito incrível, assim, sobre o perdão. Quando você perdoa alguém, você deixa Deus ir lá e agir na vida dessa pessoa. Olha que loucura, né? Ela falou isso e eu vi a Crícia falar e é muito parecido. Sim. E ela falando de Deus e você falando a mesma coisa sobre rancor, sobre perdão... E sobre deixar ir, né? Sim. Assim, não, isso não é meu. Exatamente. Deixa aí, isso não é meu, isso não me pertence, né? Eu não quero mais isso, eu não quero alimentar isso. Só que é uma constante, sabe? Porque comigo tem a questão do vínculo, né, dos filhos. Sim, que vai ter, né? Eternamente, né? Então, assim, por que eu falo que para mim pode ser diferente, por exemplo,
para a Crícia porque ela não tem o vínculo, né? Mas então, para mim, por que eu falo que é constante o perdoar? Porque é todo dia. Eu tenho que perdoar todo dia, né? É um exercício. É um exercício, né? exatamente. E eu consigo fazer isso só orando e pedindo para Deus Que mesmo. lindo. Sabe? Isso. Porque não tem outra forma. Mas terapia também, terapia fica aí a também, dica. né? Sei lá, né? Vai que quer. Vai que rola. Nossa, eu tô passada, assim, porque eu não sabia, só sabia de trechos e, eu não sei o quê, tô falando isso aqui, mas não tenho certeza também. Sabia da história do carro, mas, assim, é muito inspirador, de verdade. Sim. E aí que eu falo que eu tenho muito orgulho de ter influenciadoras, pessoas que influenciam com legitimidade, genuíno, porque você tem uma história. Não é só, e mesmo que fosse, não é só a estética, não é só o teu conteúdo que você faz lá na academia. Sim. Não é só o guarda-roupa, o armário, não sei como vocês chamam, porque não lembro. Mas, assim, não é só a publi. Sim. Não tem a Fernanda, que é mãe, que foi julgada, que está aqui, que sofreu abusos, que venceu e que vai vencer todo dia, né? Eu ainda estou vencendo, né? Até eu sou um pouco assim, eu fico receosa em abrir caixinha de pergunta, por exemplo, no Instagram, porque sempre vem bomba, né? Mas sempre vem bomba? Sempre vem. Por exemplo, mas fulano tá preso, não tá preso, né? O que aconteceu? Então, assim, eu também nunca falei sobre isso, até pedi orientação, né, da minha advogada, porque a gente está ainda em processos, tem muitos acontecendo. E daí você decidiu vir no podcast, que é uma caixinha de perguntas, só que bem maior. Sim, bem maior. Tudo bom. Mas é onde eu pensei, não, eu posso contar a minha história sem, por exemplo, assim, contar no contexto todo. Não em recortes, por exemplo, como é uma caixinha de perguntas, sim, né? Sim. Daí teve uma pergunta bem interessante, assim, Fer, você acha que você vai ter paz depois da soltura, por exemplo, quando eu saí de lá? E eu respondi assim, sinceramente, eu não sei. Mas eu estou em paz comigo mesma. E outra coisa que você me pergunta, você não tem medo? E até minha mãe queria que eu fosse embora daqui. Ela queria que eu fosse embora fugida. Tipo, ela teve umas ideias mirabolantes, assim, vai pro Paraguai, do Paraguai você vai para não sei aonde. Ai, meu Deus. Fuja, não sei o quê. Só que, ao mesmo tempo, eu acho muito injusto comigo, sabe? Porque, assim, eu já fui, né, lesada de várias formas, assim. Eu saí da minha casa, que eu tinha, com 3 filhos embaixo do braço, sem nada. Eu perdi tudo, carro, Você tudo. perdeu o publi? Perdeu a empresa por causa disso? Perdi também. Ai, que lindo. Sim. Vontade de expor, né? Não vamos. Enfim, mas, olha, né? É a cidade conservadora. E aí você vem aqui e fala isso. Aquela mulher lá. Não, porque, nossa, meu Deus, é muita polêmica, né? É muito escândalo. Aí você viu que ela é divorciada e não sei o que lá com o nossa, cara. Agora não, melhor não mexer. Melhor não. Entendeu? E olha a diferença de idade. Que louca! Com 3 crianças. Sim. Nossa, o filho dela como é que parece vocês são que plenas tem... assim? Eu não sei. Como é que pode? Eu nem... Assim, não dá. Por exemplo... eu vou perguntar. Você tem uma cara que não fala nem palavrão. Você fala... Sabe aquela trend que você fala assim pro filho? Filho, vou te deixar aqui, você fala palavrão. Esse é o momento. Fernanda Mérida, fale qualquer palavrão que você quiser. Eu falo. Eu não vou olhar. Vai. Eu falo. Às Qual? vezes Nem eu falo. sabe. Às vezes, né? Fala aí. 3, Sabe por que eu 4. Vai se fuder. Achei bom. Vai, mais um. Vai pra puta que pariu. Pronto, caralho. Já tô... Ai, deu, pra mim deu. Porra, isso falei junto com você pra gente Sim, ficar. fechou, né? Ok, era uma trend, ninguém porque prestou atenção. Porque assim, né, eu tenho uma criança de 5 anos em casa, então não eu tenho pode. que me controlar. Esse porque... corte, ela não pode ver, tá? Não. Isso aqui foi uma brincadeira, criança de 5 anos. Não é isso que não pode? Sim. Não pode, enfim. Mas
a gente sustenta, sabe, a barra, assim. Tipo, a gente vai sustentando ali. Mas eu perdi, claro, perdi empresas, eu sei porque a gente sente, né? Porque a gente se posiciona e bancar quem a gente é, Sim. a nossa personalidade, Sim. e às vezes a Sim. gente corre esse risco, né? Mas, ao mesmo tempo, eu nunca tive na internet para ser algo que eu não sou. Eu sempre quis ser eu mesma ali na internet. Até porque se você não fosse, você não ia ter o público que você tem. Exatamente. Porque as pessoas reconhecem quando é fake, quando não é. Exatamente. Então, assim, hoje você tem uma carreira, tem seguidoras, Sim. seguidores fiéis, Sim. porque você é de verdade, porque não tem como manter, Exatamente. né, um personagem. Exatamente. Ou você acha que tem? Tem alguém aqui que você acha que tem um personagem? Tem sim! Fala que você tem um ranço em Guarapuava. Ah, eu quero um influencer, um ou uma. Que eu Não tenho um precisa- ranço? Um rancinho assim, fala assim, gente, que palhaçada é essa? Não tenho. Ah, Não elas tenho. elas são muito plenas, né? Eu falo. Vocês não têm cara que fazem uma coisa estranha, tipo, sei lá, sabe uma mania estranha? Vocês não têm cara que tem. Cara, eu acho que eu não tenho uma mania Barbie. estranha. Não sei se eu tenho uma mania estranha. Tomara que você tenha, depois você me fala sobre. Tava pensada, eu te conto. Entendi. Depois te conto. Daqui a pouco. Agora, então tá, assim, ó. Tá. Bom. Nossa, eu tinha tanta coisa pra falar, e aí. Nossa, eu também, Mas meu tá- Deus. É muito bonito ver, assim, tua história. Vou falar mais uma vez, talvez eu seja repetitiva, mas como assim, eu fico muito orgulhosa desse podcast, que eu tinha medo de não conhecer as pessoas e chegar aqui histórias. E olha que loucura, né? Tipo, eu julgando a história do outro sem nem saber. Sim, Então, ia me tirar da minha zona de conforto, como me tirou. sim. Falei, gente, o que eu vou falar para a Fernanda Mérida? Aí ela chega aqui e fala sobre tudo isso e me dá um banho de coragem. E não para mim, para todas as pessoas que vão ver isso. Sim. E que bom que você decidiu ser de verdade. Sempre seja de verdade. Porque se você me encoraja com a tua fala, você vai encorajar muitas outras mulheres a terem Sim. esse tipo de atitude, porque não é fácil. Mesmo que você tenha perdas e que isso vá mudar, eu acho que você vai fazer muito mais o bem do que perder coisas, sabe? É a escolha certa. É a escolha Sim, certa. E você sabe que depois que eu saí do meu acampamento, a questão do Instagram foi muito forte, assim, porque eu fiquei muito em dúvida em continuar ou não. Porque ao mesmo tempo que você sabe que tem pessoas... Eu tenho seguidoras maravilhosas, mas tem pessoas que estão ali só para fazer fofoca, desejar o mal. E isso a gente não tem controle, Sempre né? vai ter. Uhum. Então eu sempre peço muito a Deus, assim, que me use, né, que eu possa usar dessa rede social, que eu tenho um alcance, para encorajar as mulheres, né, para que as pessoas vejam outro lado, né. Então, eu sempre peço esse discernimento, sabe? Deus, me use da melhor forma possível, que eu use as palavras certas, né? E eu acho, assim, uma opinião é muito minha, tá? Tá para além de Deus. Isso é social. Isso é político. Isso é estrutural. Entendeu? Sim. Você como uma mulher. Deus te dá coragem, mas veja o quanto é simbólico o que você faz na estrutura social, na estrutura de Guarapuava. Sim. Que é essa cidade que precisa de histórias de mulheres que vencem, que foi construída por homens e não sei o quê, não sei o que lá, essa coisa toda que a gente está cansada de falar, mas a gente tem que falar o óbvio. Sim, tem que ser falado. Então, assim, tá para além de Deus, tá muito na estrutura de pessoas que veem você e que às vezes não acreditam em Deus. Sim. Mas acreditam na tua história. Sim. E isso é divino. Sim. E eu queria poder falar muito mais, assim, né? Todo dia abordar alguma coisa, algum assunto. Porque, assim, mas sempre você existe um dá alerta, uma né? falada ali sobre frutas e verduras que não gosto, me dá um negócio assim... Comecei a seguir você, né, agora, porque... Eu já seguia, mas comecei a te acompanhar agora, Entendi. consumir o seu conteúdo.
E, meu Deus, vai na academia, daí faz um Muay Thai, daí come uma fruta. Gente, daí cuida da criança, daí... Nossa, não, é muito pra mim. Parabéns. Obrigada. Olha, chegou alguém aí que nem é pra chegar essas horas. Enfim. Nossa, nem sei o que dizer. Mas projetos futuros, quer falar sobre alguma coisa? Eu tenho. Então, por favor, Mas... é o momento. Mas não vai falar ainda. Ainda não. É só no teu Instagram, né? Ou não. Sim ou não. Nem vou talvez. falar. Vocês só vão ver. Só vão ver. Haverão isso. sinais. Isso, haverão sinais. Haverão sinais porque a gente não gosta de parar, né? Não pode. A Não. vida é movimento. Claro. Quando você chegou aqui, quando você recebeu esse convite meu, o que você pensou de verdade? Quem era a Daiana pra você? Não, eu já tinha ouvido falar e tal. Filha da Rita. Quando eu vi a mensagem ali, o direct e tal, eu falei, ai, que bacana, né? Vou ver, porque assim, vamos ver, né? Daí eu respondi lá, daí você falou, não, vou te mandar no WhatsApp e tal. Daí até eu entender bem ali o que estava rolando, até a gente conversar no WhatsApp, né? Pouco, né? Porque eu não queria nada, eu não queria falar sobre nada, assim, pra você falar agora. Sim, bem pouco, gente. Sim. Foi bem pouco. De verdade. Foi tudo aqui agora. Eu não mandei perguntas pra ela. Sim. Eu falei que ia, mas não mandei. Dei uma... né? Sim. E é isso. E eu, meu Deus, tomara que ela mande um roteiro, né? Aham, Tomara que ela mande tudo ali boa. que eu vou ensaiar todinha. O roteiro. Mas eu sempre, a hora que eu vi ali e tal, eu falei, não, bora porque... Bora! Você foi pronta, solista, de boa. Nossa, Sim. fiquei passada. É Sim. isso. Aham. Adorei. Que Que bom. você continue fazendo todo o sucesso que você faz, tendo a coragem que você teve e tem, são processos. Sim. Haverão ainda provações, Sim. que você tem essa rede de apoio importantíssima que você teve, Sim. né? E as portas estão abertas. Que bom que você se sentiu confortável e me deu essa confiança, nos deu essa confiança para contar a tua versão, Sim. a tua história, Sim. né? Que é de verdade. Sim. E aí, assim, né? Coisinha do podcast mesmo. Bora lá. Cada convidade, precisa, estou impondo aqui o negócio, tá? É desafiar alguém. Entendi. Então, Fernanda Mérida, quem você desafia para o próximo episódio? Ai, meu Deus, que responsa! Eu sei, é difícil. Eu deixo as pessoas, assim, nervosas. Não, gente, olha, um constrangimento. Vai. Então, eu conheço várias pessoas. Uhum. E, assim, eu gosto muito de ouvir histórias inspiradoras, tá? Eu acredito que todo mundo gosta de ouvir histórias inspiradoras e que possam fazer com que a gente acenda aquela luzinha assim, tá, se ela consegue, eu também consigo, enfim. E eu acho que ela vai topar o desafio super, assim, que é a Luana Meira. Ok. Acha não, Luana. Acho não, eu tenho certeza. Aceite, ó. Bicha, você vai ter que vir, entendeu? Chamou, hein? Não tem escolha eu não pra deixava. você. Eu viria. A Luana, a gente se conhece muito antes de qualquer tipo de Instagram, tanto ela quanto eu. E ela tem... Ótimo, perfeito. Tem histórias. Então é isso. Luana, Tá, entendi. isso. Temos, e agora vamos para a dinâmica final do nosso podcast novo. Sabe que eu nunca fiz isso aqui, né? Não? O quê? Um Eu nunca podcast? entrevistei ninguém. Uma vez que entrevistei, foi o seu Odacir. Se você pegar essa entrevista na internet, gente, nunca façam isso. É muito... Sério, eu falei, mãe, eu vou pra casa agora porque eu não consegui falar com o seu Odacir. Eu fiquei muito nervosa. Porque ele é dono de Guarapava, né? Daí a gente fica um pouco nervosa do lado dele. Obrigada. Assim, bate bola, jogo rápido. Eu falo um negocinho e você responde com uma palavra, tá? Ai, Deus, uma palavra é... Eu sei, foda. é foda. Ela fala palavrão. Graças a Deus. Vamos lá. Uma qualidade sua. Paciência. Ok. Eu quero muito ser tua amiga, tá? Começa Nossa, a me eu seguir. sou muito Você paciente. já me segue? Já, óbvio.
Pode ir lá ver. Um defeito. Perfeccionista. Que nem é um defeito, eu acho ótimo. Não, é um defeito. Depende. Ai, é A linha chato. tênue ali, né? Tipo, sabe? Só que assim, já é um defeito trabalhadinho, sabe? Entendi. Bem Você já trabalhadinho. Entendi. Nossa, se eu fosse falar um defeito, nem sei o que seria. Acho que procrastinadora. Uma pessoa incrível na tua vida. Minha mãe. Ai, amo. Todo mundo fala isso, né? Uma pessoa chata paca. Não? Acho que o silêncio disse. Ai, ai, ai. Não precisa responder. Tá Ai, tudo tá bem. bom. Mas eu ótimo. faço sempre essa pergunta para as pessoas falarem quem será que ela tá pensando. E é uma pergunta assim, sem nenhuma nada. Ei, estamos livres de tudo aqui. Já pegou mulheres? Não. Depois te conto.